Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa aqui o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7h01. Um bom dia a todos. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. E vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Partilha dos royalties no STF une líderes políticos da região. Dias Toffoli coloca julgamento na pauta no dia 20 de novembro. Defesa do interesse regional leva à aliança de opositores. E economista vê risco de corte de serviços básicos em 2020. Polícia Militar faz busca na casa do aluno do Sensa. A segunda Promotoria da Infância e Juventude recebeu o procedimento sobre o adolescente que teria ameaçado entrar armado e atirar em colegas. Da fuga de 6 adolescentes do Degase, apenas um foi recapturado. A CDL cobra da postura que coíba a invasão de camelôs. O procurador do município, José Paz Neto, anuncia que o Hospital São José será entregue em 31 de março. Após um ano na presidência da Câmara de São João da Barra, o vereador Alex Firme... Não, essa notícia foi de ontem. São João da Barra, na verdade, aprova o reajuste e anuncia que vai abrir concurso público. Na Folha 2, a matéria sobre o lançamento do filme De Pernas pro Ar 3, dirigido por Júlia Rezende e estrelado por Ingrid Guimarães. No Folha no Ar, primeira edição, temos, como sempre, a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e Aloísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Aloísio. Vamos agora, como sempre, a gente já faz, começar com alguns comentários dessas manchetes que a gente anunciou, ou algumas outras também. Vamos acertar aqui, vamos lá. Podemos ir. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, George, aqui nosso entrevistado. Bom dia, Aloísio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98,3. A principal manchete, eu acho que é um assunto que nós já estávamos tratando aqui, né? Recentemente a gente estava tratando aqui essa questão dos royalties, desde que teve uma declaração do Bolsonaro pouco compreendida por todo mundo, o que não é novidade, mas muito pouco compreendida com relação à partilha dos royalties. Você teve ele dizendo que ia partilhar os royalties, mas não foi muito claro se seria uma questão do pré-sal ou se seria a partilha do modelo vigente, anterior ao pré-sal, o que atingiria, sobretudo, a nossa região aqui, o estado do Rio de Janeiro como um todo. E ontem, a gente já acompanhou em novembro, a gente fez uma matéria logo após a eleição, a gente estava acompanhando em novembro uma forte pressão dos governadores dos estados não produtores no STF, para que fosse colocada em pauta uma ação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual segura o modelo de distribuição de royalties atual, barrando uma decisão anterior do Congresso de 2013, que coloca o royalties para ser dividido para todo mundo, para todos os municípios e estados. Seria como se fosse parte do fundo de distribuição aos municípios e aos estados, e não uma compensação aos produtores. E ontem, depois dessa pressão dos governadores, logo após a eleição, ontem foi a vez dos prefeitos dos municípios, na Frente Nacional dos Prefeitos, pressionarem o STF, e o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, anunciou que a votação acontece no dia 20 de novembro. É um risco forte para próximo, esse ano agora, já vai ser decidido. Se a corte mantiver a decisão do Congresso, nossa região, sobretudo, está fadada à falência. Não tem outro termo para a gente usar. É uma perspectiva realmente de caos. É por isso, inclusive, Aloísio, bom dia também. Bom dia, Jorge. Prazer em tê-lo aqui. É por isso que o economista vê risco de corte de serviços básicos em 2020. Seria nesses municípios produtores. Bem, bom dia, Marco. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvinte da Folha FM. É o seguinte, ontem almocei, estava vindo pro jornal, aí estava vindo pro banho e me mandam essa notícia para o WhatsApp. É meio chato porque o trabalho te pega a qualquer momento, né? É verdade. E aí, quando eu li, e engraçado que eu até comentei com o Arnaldo ontem, a gente é meio que boca quente, né? A gente falou aqui no programa umas 2, 3 vezes. É verdade.
que os Royds estavam pendurados por uma liminar de Carmen Lúcia, de março de 2013, né? Quer dizer, vamos lá, vamos recapitular. É o que a prefeita Carla Machado falou hoje no jornal, até o pré-sal não se falava, estava tudo muito bom, tudo muito bem sobre royalties. Quem recebia a maior parte eram estados e municípios produtores, também limítrofes, né? E o resto não recebia. E de repente o pré-sal vem com aquele anúncio todo dos governos na época do PT, né? Dilma, Lula, uma festa tremenda, assim, de anúncio, né? E aí começa a se discutir a questão dos royalties, que não mais seriam para os municípios que pelos cálculos da ANP estão na condição de produtores ou limítrofes, né? E que sofrem com a parte ambiental. Arnaldo Viana, acho que aqui segunda-feira definiu isso muito bem, porque o município do Amapá, de Rondônia, sei lá, do Mato Grosso, vai receber a carga de pessoas que recebe Macaé, que recebe Campos? Não. Que vem pela atividade, porque royalties é compensação. Pela extração. Mas, enfim, surge essa notícia e eu, de imediato, começo a apurar hoje em dia, telefone celular te aproxima muito de e-mails, né? Comecei a apurar e eu vi o prefeito Rafael, ouvi a prefeita de Campos, ouvi a prefeita Carla Machado de São João da Barra, Fátima Pacheco, os deputados Clarissa e Vladimir Garotinho. E também queria uma explicação, como o Arnaldo colocou ali, falou assim, um economista. O economista que a gente está ouvindo é Ranulfo Vidigal, que além de ser um economista, né, por formação, por atividade, ele tem uma noção muito boa do que seja o impacto disso, porque foi prefeito de São João da Barra, né? Além de ter sido antes secretário de Planejamento de Garotinho, no governo de Campos. E ele falou, Luiz, é literalmente o seguinte, a gente está sem serviço. Se isso passar agora em novembro de 2018, Campos e municípios produtores, com uma situação parecida, estão sem serviço básico em 2020. Saúde, educação, o que você possa... lixo, coleta de lixo. Então é um negócio assim, assustador, o quadro é assustador. Bom, mais algum... Isso ainda a gente ainda vai falar sobre isso um bom tempo. Em relação, voltar um pouquinho com o Arnaldo, em relação à busca que a Polícia Militar fez na casa desse aluno do Sensa, como você vê isso, Arnaldo? Não, realmente, agora a gente vai para o desfecho aí Exato. Das investigações. Teve autorização da mãe do aluno, né? É bom a gente frisar isso para que houvesse a busca na casa dele. Foi apreendido um notebook, um celular para perícia. Então vamos chegar, acredito que isso foi tudo encaminhado para a promotoria de infância e adolescência. Acredito que a gente chegue a um desfecho, né? Porque a gente estava falando aqui ontem que existe a sociedade está muito apreensiva com qualquer risco de ameaça, principalmente depois do atentado de Suzano e todos que vêm depois dele. Não é segredo para ninguém que um caso desse vai estimulando outros. A gente pode pegar isso desde lá de trás, né? A gente falou isso aqui ontem, né? Falamos, claro. E aí o que acontece? Nós tivemos esse risco, essa mensagem no externato, tivemos esses problemas nas escolas públicas de Campos que citamos aqui ontem, inclusive com um aluno com arma dentro de uma unidade escolar em Guarulhos. E você tem aí agora esse caso do auxiliador, depois de externato, auxiliador. Então agora isso foi encaminhado para o Ministério Público para que possa tomar as providências e certamente também dar um esclarecimento à sociedade, né? Porque, como eu estava falando aqui ontem, a gente na Folha 1 no Folha 1 a gente foi o primeiro a divulgar esse caso aqui na região. E os acessos que a gente teve, que a gente consegue monitorar em tempo real, foi acesso à altura de uma cobertura de eleição. É uma coisa assim, de imediato, uma coisa impactante, porque realmente, como eu falei, é uma escola mais de classe média, né? Classe média alta, no coração da cidade, aqui no centro da cidade. Então isso tudo cria uma apreensão ainda maior. Aloysio, que é um cara aficionado por cinema, tinha um filme americano chamado Copycat.
Era exatamente isso. Eram pessoas que se influenciavam por crimes mostrados pela arte, cinema. Então eles copiavam aqueles famosos. E isso existe, de fato, se você consultar psicólogos e tal, isso é uma coisa que existe. Aí as pessoas combatem só as armas. Eu sou contra a arma, mas combater só o fato da pessoa ter a arma ou ter acesso a comprar a arma, aquele cara de Campinas que entrou numa igreja e atirou em todo mundo e depois se matou, ele tinha uma arma privada das Forças Armadas raspada. Então ele não comprou aquela arma como você chega nos Estados Unidos numa loja de departamentos e compra. Não foi bem isso. Eu acho que o lado psicológico da coisa é muito forte e tem que ser atacado também, você não acha? Eu acho o seguinte, que essa coisa de falar que os Estados Unidos têm acesso à arma é muito relativo. Como a gente falou aqui ontem, isso é uma legislação estadual, não é federal. Exatamente. E em Nova York, para você ter uma espingarda de chumbinho é complicado. No Texas pode ter uma Brown .50 no quintal de casa, que derruba avião, enfim. Então é uma questão lá estadual. Lógico que eles têm a questão de ter sido uma Constituição de uma revolução, né? Então eles têm lá na Constituição, que é problemático para eles se discute muito isso. Porque está na Constituição que o povo tem direito a ter armas, porque se o governo se tornar tirânico, como foi o da Inglaterra, né? Que era a metrópole deles, eles têm direito a ter armas para derrubar o governo. Então é uma coisa diferente. Agora... E ainda tem o lobby da Associação dos Rifles. Dos rifles, É fortíssimo. Mas como eu disse, é uma legislação estadual, né? Não é uma legislação federal. A federal é outro ordenamento jurídico, é baseado em jurisprudência. Inclusive, né? Em Nova York, você não vê assim com facilidade, você vai passear pela rua, você não vê loja assim de arma. Em Miami você vê. Não, no Texas, o Texas como eu te falei, você pode ter uma Brown .50 no quintal de casa, enfim. Eu acho que é difícil, às vezes, a comparação pelos modelos que se construíram em países diferentes, né? Não é verdade. Mas em relação à partida dos royalties, vamos falar de novo aqui, vamos falar muito, eu acho até que a gente vai falar durante a semana sobre isso. Eu me lembro que a Arnaldo está falando aqui do caso do oscilador, que você me fez a pergunta, e eu estava ontem escrevendo, apurando, tipo assim, máquina de cuspir matéria, e eu vi que não estava gerando assim tanto interesse quanto o caso do oscilador. Eu falei, será que esse pessoal, quando os pais não puderem mais ter o dinheiro para manter os filhos na osciladora, vão cair na real da gravidade dessa situação? Porque as pessoas acho que ainda não se atentaram para o que significa isso. E isso é condenar à insolvência financeira todos os municípios produtores e estados da União. Aí está Campos, está Quissamã, está São João da Barra, Quissamã eu falei, Rio das Ostras, Macaé. Você não ter dinheiro para segurar um Ferreira Machado, por exemplo. É uma coisa assim, aterradora. A perspectiva é... O Ranulfo Vidigal, como o Arnaldo colocou aí, que é o economista que traz a perspectiva, é muito ruim, mas a gente ainda acho que não caiu a ficha do que significa isso. É uma coisa assim de... A gente agora, por exemplo, está aqui no programa. Tipo assim, amanhã chega aqui, tira o microfone, tira o caderno que o Jorge está tomando nota, tira o celular que ela não está olhando. Você não tem condição mais de sobreviver. Em mínimas necessidades, coleta de lixo, saúde, educação. A coleta de lixo vai gerar um problema de saúde seríssimo e por aí afora. Problema de contaminação, de lixo que fica acumulado. E um prejudica o outro, Luiz. Não, sim, logicamente lixo, estou falando, mas assim, é serviço básico. Serviço básico. O serviço básico dos municípios e estados produtores, o estado do Rio, por exemplo, é um belo exemplo. Você vai... o que se fala do que seria a crise fiscal do Brasil, sem passar a reforma da Previdência daqui a alguns anos. Você não tem dinheiro para pagar ativo, não é nem ativo, é pagar ativo. A gente ouviu o governador Wilson Witzel também para a entrevista,
Eu acho que ele resume bem a situação, é uma frase que não é dele, vários outros políticos e analistas usaram isso. Ele diz que dividir os royalties do petróleo não vai melhorar a situação financeira dos demais estados da federação. Para o Rio de Janeiro, no entanto, a perda dessas receitas pode trazer o caos. Acho que é isso, né? Você vai acabar pegando o todo e dividir para todo mundo, que vai ser quase nada, mas nos estados e municípios que já têm essa receita, antes mesmo de 2013, quando já tinham essa receita antes mesmo de 2013, quando foi votado pelo Congresso, é você decretar aí a falência tanto de estados quanto municípios. Bom, são 7 horas e 16 minutos, vamos a um pequeno intervalo. Na volta, teremos aqui, conversando conosco, o professor Jorge Gomes Coutinho, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal Fluminense, graduado em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, bacharel em Ciências Sociais. Aí depois eu deixo para você falar um pouquinho também de você. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Folha FM.